Olá pessoal, boa tarde. Eu gostaria de estar neste vídeo falando a respeito de alguns assuntos desses últimos dias, concernente às profecias, aos acontecimentos de tudo que estamos vivendo neste momento, neste mundo. Seja bem-vindo ao canal Filho do Trovão. Se inscreva, dê like, curta, compartilhe, tá bom? Desde já eu gostaria de agradecer a todos e gostaria que vocês não olhassem para a simplicidade minha e da produção desses vídeos. Certamente, havendo de prosperar esse canal, nós teremos mais recursos, né? Local, um estúdio, microfone adequado, um celular melhor, para estar produzindo material de qualidade para vocês. Hoje eu gostaria de estar falando sobre... Só um momento, colocar esse fone aqui no ouvido para melhorar o áudio para vocês. Hoje eu gostaria de estar falando sobre um assunto concernente aos fins dos dias. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, os versículos 1 em diante. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar facilmente, que por profecia, quer por palavra, que por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então, meus queridos, aqui a palavra do Senhor fala assim: irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixe abalar. Não se deixe abalar. Porque o Senhor já sabia que nesses últimos dias, com todos os acontecimentos que está ocorrendo, que vai ocorrer nesse mundo, há muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, ou que já conheceram, ou que não conhecem mesmo, mas essa palavra é dirigida ao povo dele, à igreja, para que as pessoas não se abalassem com esses avisos, não se assustar. Aqui mas é uma questão de se assustar, ficar perturbado. Mas nós estamos vendo que não é isso que está acontecendo. As pessoas não estão recebendo a palavra desses últimos dias e guardando, esperando isso com paciência. As pessoas, quando ouvem esse tipo de palavra, elas ficam perturbadas, elas ficam preocupadas, elas ficam nervosas, porque muitas das pessoas, elas estão preocupadas em construir algo para elas, como se elas fossem eternas aqui. Elas não querem perder o que conquistaram, não querem perder a riqueza, o dinheiro, a casa, o carro que comprou. Elas querem ficar aqui, permanecer com seus bens, com a sua fama, com tudo que conseguiu. Por isso que quando
elas ouvem a palavra de Deus falando que nesses últimos dias a terra será assolada com pragas, com doenças incuráveis, com mortandade, fome, elas ficam perturbadas porque muitas dessas pessoas, e eu estou me referindo a pessoas que estão na igreja, a maioria delas, elas ficam perturbadas porque o coração delas não estão na eternidade. E é triste saber disso. E é triste porque um coração de uma pessoa que conhece a Deus, que já teve contato com a palavra de Deus, com Cristo Jesus, o coração dela tem que estar na eternidade. A nossa morada não é aqui. O nosso descanso não é aqui. O homem, Deus, desde o princípio que criou o homem, na sua onisciência, nós somos seres eternos e fomos criados com propósito. E o nosso destino, o destino da igreja, dos servos do Senhor, não é ficar aqui. O nosso destino não é aqui. A nossa morada não é aqui. Estamos vivendo numa morada terrena, momentânea, passageira. A nossa esperança não está nos bens aqui, que nem muitas religiões estão pregando que elas vão ficar aqui, que elas vão desfrutar e que o Senhor não vai vir, que as pessoas vão ficar aqui na terra desfrutando de tudo. Só que isso é engano, é mentira, engana-se o homem. O Senhor, Ele morreu na cruz por nós, Ele mesmo falou que Ele foi para o céu preparar lugar, preparar uma morada para nós. E esse é o destino da igreja. E as pessoas estão se enganando. E enganando as outras também. Muitas pessoas elas viram as costas, saem da igreja, porque acham que essa palavra é dura demais, de que isso é um absurdo, e que esse Deus que a gente está pregando é um Deus iracundo, nervoso, maldoso, que vai colocar as pessoas no inferno, que vai rejeitar as pessoas. Só que a verdade não é essa. Essa é a verdade que o diabo quer que você acredite. Que Deus é um Deus iracundo, que Ele vai rejeitar as pessoas, que Ele vai negar o seu amor para as pessoas. Não. Ele já demonstrou o seu amor na cruz. E ele, no passar das décadas, dos anos, veio tratando com o homem, convidando o homem, chamando o homem de volta para Ele. Só que as pessoas não querem saber da palavra de Deus, não querem saber. Elas querem que a verdade as verdades que as pessoas querem ouvir é a verdade que cabem dentro da sua realidade, dentro do seu pensamento de realidade de vida. Elas querem uma verdade que as conforte. As pessoas querem uma verdade que condiga com o seu pensamento a respeito de Deus. Elas querem uma verdade que não as confrontem com a sua realidade de vida. Mas isso nunca vai acontecer. A palavra do Senhor fala: não vos assusteis, não fiqueis perturbados quando ouvirem essas palavras de alerta de que o Senhor virá, de que o Senhor está voltando e de que vai chegar o momento em que
vai se manifestar o filho da iniquidade, em que o diabo vai se revelar para a humanidade. E que nós vamos estar aqui para assistir tudo isso. Quantas das vezes eu ouvi pessoas, teólogos, pastores antigos, falando que a volta de Jesus ia ser silenciosa, e que a igreja não... E as pessoas afirmam categoricamente que a igreja não vai passar pela tribulação. Só que é outra mentira que o diabo vem disfarçadamente pregando para a igreja, através de muitas pessoas, na sua simplicidade, ou na sua ignorância, ou até mesmo no seu orgulho, na sua soberba de que sabe tudo, de que o seu diploma fala mais alto de que a palavra de Deus, de que é dono absoluto da verdade, e criam mensagens factoidas, mensagens fakes a respeito da palavra de Deus, criam as suas próprias mensagens baseado na palavra de Deus e negam a verdade para a igreja, para o povo, para o mundo. A Bíblia diz que a igreja, nós vamos estar aqui, engana-se a igreja, engana-se as pessoas que acham que a igreja desse século, dessa época, não vai assistir à grande tribulação, ao derramar da ira, da cólera de Deus sobre o mundo. A verdadeira igreja, que são aqueles que estão aliançados, compromissados com a verdade, não com essa verdade fictícia, inventada que as pessoas pregam por aí, mas com o evangelho de Cristo. A Bíblia diz: aquele que crê como diz as Escrituras, como diz as Escrituras, não é como diz a mente, a inteligência, da filosofia do homem, é como diz as Escrituras. Quando uma verdade foge do contexto da palavra de Deus, ela deixa de ser verdade dentro da palavra. Ela já se torna heresia, vaidade do homem. Tem que ser como diz as Escrituras. Se não for, não pode ser respeitada, acatada, ouvida, considerada como verdade. É como diz as Escrituras. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Se a tua fé não condiz, como diz as Escrituras, então você está crendo errado. Se aquilo que você acredita a respeito da volta de Jesus não condiz com as Escrituras, você está caminhando para o lugar errado. Se você crê em Deus, fora das Escrituras, então você está crendo de forma errada, você está perdendo o seu tempo. Você tem que crer como diz as Escrituras. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Estamos numa época que temos que parar de enganar, de passar mel na boca das pessoas, de querer ficar tentando ponderar, buscar outras palavras dentro do dicionário, usar um contexto bonito para as pessoas, para agradar a mídia, as pessoas. Está na hora das pessoas se levantarem e falar a verdade da palavra de Deus, o que está escrito dentro da palavra de Deus. Porque as coisas chegaram numa situação tão ridícula. Pessoas na televisão, homens que poderiam estar pregando o evangelho, falando a verdade, chocando o mundo com a verdade do evangelho, estão nas redes de televisão pagando milhões e pagando lá papel de ridículo
chorando na frente da televisão pedindo dinheiro, sem necessidade, enquanto eles constroem fortuna para suas vidas pessoais. Enquanto elas enganam as pessoas, mentem para as pessoas. Pessoas que se nomeiam como profeta, como ministros, como os avivalistas, e são lobos, são mercenários do reino de Deus, mercenários que estão enganando as pessoas. E as pessoas caem na unção, e caem no poder, e elas não mudam. E derrubam pessoas na unção, e as pessoas não mudam. Que poder é esse? Que unção é essa que não é capaz de mudar as pessoas, a realidade das suas vidas, de as curar, de as transformar? Já chega dessa brincadeira, dessa meninice, dessa ser vergonhice dessas pessoas que se intitulam profetas, avivalistas e são mercenários, estão sendo enganados pelo diabo para desviar o foco do evangelho, da pregação do evangelho. As pessoas caem e caem e caem. Mas quando elas levantam, elas não deixam de ser trapaceiras, mentirosas, caluniadoras. Elas não param de serem desonestas, não buscam a prática da justiça e falam a verdade, para falarem a verdade. E caem, e quando levantam não estão curadas coisa nenhuma. E continuam enfermas, doentes, oprimidas, com depressão, com síndrome do pânico. Então isso é brincadeira com as coisas de Deus. A pessoa acha que tem uma unção que derruba as pessoas, mas quando ela derruba as pessoas, essa unção não muda as pessoas. As coisas de Deus não são assim. Quando realmente uma pessoa ela tem um ministério, que ela tem um dom, esse dom ele impacta as pessoas, ele muda a vida das pessoas, de fato. Quando as pessoas são tocadas, de fato, pelo Espírito Santo, pelo poder, pela unção de Deus, algo extraordinário acontece na vida dessa pessoa. Ela é transformada. Mas não é isso que nós estamos vendo nessa nação. Quantas pessoas que não precisariam, que não precisavam desse dinheiro do auxílio emergencial e pegaram esse dinheiro. E são crentes. Mentiram. Ofereceram informações mentirosas para receber o dinheiro, se venderam e acham que são crentes. Igrejas que têm grupos de pessoas, facções de pessoas dentro de igreja, grupos de pessoas que são facções de pessoas que estão lá dentro da igreja para massacrar as pessoas. Porque se você não tiver qualidade para participar do grupo delas, se você não for uma pessoa qualificada dentro da visão delas para fazer parte do grupo seleto delas, elas não te querem dentro da igreja. Elas fazem de tudo para você ir embora da igreja, porque elas não querem você lá. Porque elas acreditam que elas são um grupo seleto de pessoas que têm certa classe social. Se você socialmente não tem requisito para isso, eles vão massacrar você. E você é escorraçado dentro dessas igrejas. Porque talvez você é uma pessoa que não se vista tão bem, porque você não tem certo tipo de nível, porque você não fala assim, o assado, e porque você não tem dinheiro. São facções dentro das igrejas, grupos politicamente organizados dentro da igreja, que muitas dessas pessoas são mercenários,
que estão envolvidos com coisas ilegais, um adultério, pecados escondidos, estão lá. Mas elas não podem ser tocadas por quê? Porque os dízimos delas são altos dentro da igreja, então elas estão lá, elas têm que ficar lá, né? E ninguém as incomoda, são protegidas, por quê? Porque elas têm dinheiro. Isso é verdade? Isso é a verdade do Evangelho? Então, meus queridos, está na hora de despertar, o fim vem. E está chegando a hora do acerto de conta. Já começou pela casa de Deus, primeiro começa pela igreja, depois o Senhor vai virar a ponta da espada para o mundo. Primeiro, Deus vai tratar com a igreja, porque é com a igreja que Deus tem um compromisso, uma aliança. E nesses últimos dias, tudo que estamos vendo aí, escândalos e mais escândalos. Pessoas que estavam envolvidas com ocultismo, com coisas hediondas, mas elas pregaram em cima dos altares da igreja, né, profetizaram, pularam, rodaram e comeram tudo calado, não tiveram sabedoria para discernir o que essas pessoas eram de fato. E foram lá, receberam a unção, né? Sapatearam lá e receberam a unção, receberam a profecia da boca dessas pessoas. Foram enganadas. Engraçado que elas fazem de conta que não aconteceu nada, não tem um pingo de vergonha na cara, deveriam estar chorando, se humilhando, deveriam ter vergonha, estar envergonhadas de pessoas endemoniadas, cheias de demônios, que estão envolvidas com demônios, com feitiçaria, com sacrifício, com rituais satânicos obscuros, estão em cima dos púlpitos da igreja profetizando, só porque elas são famosas, só porque elas têm dinheiro, têm aparência de que são alguma coisa. Mas aqueles que não têm aparência de ser nada são perseguidos, massacrados dentro da igreja. Elas não têm oportunidade, jamais vão cantar em cima do púlpito, ou vão pregar porque elas não têm aparência de nada. Mas um endemoniado, cheio de demônio, que faz ritual dentro do seu quarto, que serve a demônios, a orixás, a guias, eles têm oportunidade, são maçons, e estão de cima dos púlpitos pregando como os anjos de Deus, como pessoas cheias de unção, estão profetizando para a igreja e curando muito delas. E muito pior, muitos dos homens que estão nessas igrejas não têm visão, não têm discernimento, estão cegos espiritualmente. E acham que são grande coisa. Enquanto a igreja de Cristo é ludibriada, enganada por esses fascistas, por esses lobos. Então está na hora de tirar a máscara, tomar vergonha na cara e falar a verdade para a igreja, falar a verdade para o povo, parar de enrolar as pessoas. As almas estão se perdendo aí fora, enquanto um grupinho seleto de pessoas estão dentro da igreja lá, se programando para ir para churrascarias caras, para fazer reuniões chiques, e é de etc e tal, porque o reino de Deus é isso. Que nem eu ouvi uma pessoa falar, o reino de Deus é isso, é sentar num restaurante, sentar e bater papo. Que ridículo! Enquanto as pessoas estão se matando, estão se drogando, morrendo, isso é evangelho? Sentar numa mesa de grupinhos, fazer festinha, reuniões entre crentes, enquanto o mundo está se matando, as pessoas estão lá massageando os seus egos entre si. Enquanto as pessoas estão com paletó, derrubando todo mundo dentro da igreja, com esse tipo de unção que é mentira, essa unção aí é mentira. A maioria desses profetas são mentirosos, enganosos, são mercenários do reino de Deus para tirar proveito da igreja. A Cracolândia está lá cheia de pessoas para serem libertas. As ruas estão cheias de pessoas endemoniadas,
para serem libertas. Pega esse terno seu cheio de unção e vai lá na Cracolândia e liberta as pessoas. Se é verdade essa unção que você tem. Pega essa unção que você tem e vai evangelizar nas praças, curar as pessoas, libertarem elas dos demônios. Em vez de você ficar na igreja derrubando as pessoas e nada muda. Continuam sendo as mesmas pessoas. Trapaceando, mentindo, enganando as pessoas. A palavra do Senhor fala: antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado. Antes daquele dia, de que dia? Da volta do Senhor. Antes da volta, a Bíblia diz antes da volta do Senhor. Quer dizer, a volta de Cristo Jesus não acontecerá antes que aconteça tudo que a palavra de Deus diz que vai acontecer. Primeiro, estamos vivendo já o começo da apostasia. O esfriamento do amor, o esfriamento das pessoas se afastando da igreja de Deus. Isto não acontecerá o que isso? A volta do Senhor não acontecerá antes que o filho do pecado, antes que ele seja revelado. A igreja, a igreja que estiver viva, as pessoas que estiverem vivas, o arrebatamento da igreja não se dará antes que o diabo, que o filho do pecado, que o anticristo se revele para o mundo. Antes que a apostasia venha e assole a igreja, o mundo. Está na palavra e as pessoas pegam e falam: mas é interpretação. Interpretação nada. Está escrito que a volta do Senhor não se dará antes que aconteçam essas coisas. Antes que o homem do pecado se revele. Aquele que se levantará contra tudo, contra todo objeto de adoração ao Senhor. Ele vai enganar as pessoas, até mesmo os fiéis. Ele vai até mesmo se assentar na casa de Deus e se proclamar como Deus. A igreja verá isso. A igreja deste tempo verá isso. A igreja passará pela grande tribulação. É a palavra do Senhor que diz isso, não sou eu. É engano das pessoas. Estão mentindo para a igreja há décadas. Homens cheios de diplomas. Pessoas que se nomeiam homens de Deus, profetas, estão mentindo para a igreja há décadas. Mas é mentira que a volta do Senhor não será silenciosa, que a igreja não passará pela grande tribulação, passará sim. É as Escrituras que diz. A igreja verá o anticristo, a igreja assistirá à manifestação, à revelação do anticristo. A igreja assistirá. A única diferença é que ele não terá poder sobre a igreja. O diabo não terá poder sobre a igreja, ele sabe disso. Ele não poderá tocar na igreja, no servo do Senhor, que vão estar aliançados, compromissados com a verdade de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas que a igreja vai assistir de camarote, vai. A manifestação, a revelação do filho da iniquidade. A volta do Senhor não acontecerá antes que todas essas coisas se cumpram. Aconteça, se revele.
É a palavra do Senhor. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vê as trombetas, né? E os tocas são as trombetas que serão tocadas no fim dos tempos. E a Bíblia diz que isso não se dará antes do toque da última trombeta. Nós assistiremos os toques das trombetas. A igreja assistirá os toques da trombeta do juízo de Deus. A igreja assistirá. Os desviados vão ter que assistir. O mundo, os incrédulos vão ter que assistir. O juízo de Deus, a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. E o arrebatamento não se dará antes disso. Não se dará antes disso. É a palavra do Senhor. Eu estou tentando achar aqui o versículo que fala sobre isso. Sobre a volta do Senhor. Para complementar essa meditação a respeito desse assunto, porque chega, né, de tanta enganação, de tanta balela, que nem eu já fui confrontado uma vez quando eu falei isso, sobre o toque da última trombeta, a pessoa me confrontou. É, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, que diz assim: eis que eu lhes digo que, capítulo 50, irmão, eu lhes declaro que, versículo 52, desculpa, 1 Coríntios 15, 52, que diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, ao som da última trombeta, o que passar disso, é mentira. Mesmo que um anjo diga ao contrário, é mentira. Mesmo que um anjo apareça e anuncie o contrário do que está na palavra, é mentira. Num momento e num fechar de olhos, no toque da última trombeta. Aí você volta no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, e você vê quantas trombetas são. Se eu não me engano, são 7 trombetas. Serão tocadas e cada uma delas é pior. Cada uma é pior do que a outra. É sangue, fogo, saraiva, gafanhotos. O mundo vai gemer diante da ira de Deus. As pessoas saberão. Podem zombar da igreja, zombe dos crentes, falem o que quiser. Pode zombar, zombe, aproveita. Aproveita e zomba. Aproveita e zomba agora. Aproveita e persegue a igreja agora, enquanto é tempo, enquanto você pode. Enquanto você pode, zomba dos crentes, zomba. Ridiculariza, persegue a igreja. Porque vai chegar uma hora que a igreja vai estar escondida, debaixo das asas, no esconderijo do Senhor, e o mundo vai sofrer. As pessoas, os filhos da desobediência, aqueles que são inimigos da palavra de Deus, que zombam da igreja, que perseguem a igreja, vão assistir de camarote a igreja e vai estar em segurança e o mundo vai estar sendo assolado pela ira.
pelo derramar da ira de Deus, da cólera do Senhor. A palavra diz que a humanidade vai gemer, a terra vai gemer. É isso que a Bíblia diz. E o contrário disso é mentira, é enganação, é balela. Pode ser quem for, que tiver o título de reverendo, de que ele tiver, se ele falar o contrário disso, é mentira. É enganação, é enrolação. Chega disso. Ao toque da última trombeta, o Senhor se revelará, virá com seus anjos, resgatar a sua igreja, resgatar todos quantos reconhecerem a Jesus como seu Redentor, como seu Salvador. Pode inventar o que quiser, mas não existe outra escapatória, não existe outra maneira de se salvar. O próprio Jesus exclamou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, nem católico, nem espírita, nem satanista, nem macumbeiro, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer saber qual é a porta da salvação? Quer saber como você vai escapar do dia da ira do Senhor? É Jesus a porta, é Ele. Ele será o teu porto seguro, o teu esconderijo. Não haverá lugar para se esconder na terra. A Bíblia diz que os homens vão pedir para os montes caírem sobre si. Vão pedir para morrerem, não vão poder morrer. Porque o Senhor vai prender a morte. E as pessoas vão sofrer a ira de Deus por causa da sua desobediência. Porque não querem se prostrar para a palavra de Deus, para o Filho de Deus. Não querem reconhecer de que o sacrifício da cruz foi para salvar as suas vidas. É tempo de se arrepender. É tempo de voltar para Deus. É tempo de largar a mentira, o engano. É tempo de parar de se enganar. É tempo de parar de brincar dentro da casa do Senhor, com a igreja. Esses homens que estão brincando com a igreja do Senhor, estão mentindo para o povo de Deus, com essas curas mentirosas, esses avivamentos mentirosos, fake, fabricados, que não mudam a vida das pessoas, que não trazem mudança para a nação. Quer ver Deus mudar essa nação? Vamos nos unir, jogar as placas das igrejas fora, e vamos nos unir em clamor e oração, e vamos clamar por esta nação, vamos chorar por essa nação, e Deus mudará o destino dessa nação diante do clamor da igreja, diante do temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. As pessoas estão abandonando o temor de Deus. Estão vivendo ao seu bel prazer, nas suas verdades. Hoje as pessoas têm a sua verdade, o seu evangelho. As pessoas inventaram o seu próprio evangelho. Estão se enganando. Aquele que crê em Deus, como diz as Escrituras. Não é como diz o pregador fulano de tal, o ministro, o profeta, o reverendo fulano de tal. É como diz as Escrituras. O que está escrito, fora disso é mentira, é engano, é apostasia. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, dessa nação, da minha vida, que o Senhor possa despertar um povo com desejo de servir a Deus em justiça, em temor.
Não essa brincadeira, essa brincadaiada toda. As pessoas estão brincando de profetas e profetizam e nada acontece, e falam e nada acontece. Estão brincando, enganando as pessoas. É melhor que não houvesse esse tipo de movimento e que houvesse a pregação do evangelho genuíno que transforma a vida das pessoas. De que essa papagaiada toda, de cai e as pessoas não mudam, e a nossa nação não muda, porque tudo isso é mentira, é enganação. Porque quando Deus vem sobre uma nação, porque quando o Espírito de Deus vem sobre uma nação, ele causa mudança, transformação. E quando isso acontecer, nós saberemos, porque aí sim a mudança começará a acontecer. Virá um avivamento sobre o nosso país. Deus trará uma unção diferenciada sobre esta nação, sim, trará. E quando isso começar a acontecer, quando Deus começar a levantar estes homens, essas mulheres, estes jovens, para fazer isso, nós saberemos identificar quem são eles, porque a unção que será derramada causará um grande impacto, causará transformação na vida das pessoas. Causará um grande avivamento a esta nação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero orar neste momento para que Deus possa abrir a sua mente, para que você possa se voltar para a palavra de Deus, a palavra de Deus. E não para esse monte de balela que está aí na mídia, que estão pregando por aí. E Deus está usando seus profetas aí, muitos na internet, nas igrejas, e as pessoas não querem saber disso. Elas preferem a verdade que massageia o seu ego, que não confronta a sua realidade de vida, de engano, de roubo, de mentira, de pecado. Mas o Senhor está falando há muito tempo, o Senhor vem tentando alertar a igreja no Brasil, a nação brasileira. Eu quero orar neste momento pela sua vida, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor venha sobre nós e nos levante, e que nós possamos voltar ao temor do Senhor, ao temor do Senhor. É o temor de Deus em nossos corações que nos faz voltar ao caminho. É o temor de Deus em nosso coração, pela sua palavra, que nos faz voltar para o início das coisas, para o caminho da palavra do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a pessoa perde o temor, quando um crente, um homem, uma mulher de Deus perde o temor, acontece tudo isso que a gente estamos vendo acontecer. Tem a aparência de que é, mas não é. Já perdeu o temor há muito tempo. Então ela vive uma verdade paralela, um cristianismo montado, mascarado, fabricado. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor, meu Deus, através deste vídeo, desperte muitas vidas. Quem sou eu, meu Deus? Eu sou humilde, não tenho título algum de nada. Só simplesmente eu amo a Ti, Senhor. Eu amo a Ti, Pai. E quero que vidas sejam salvas, sejam alcançadas. E que
as pessoas sejam libertas de todas essas mentiras, esse modismo diabólico que está acontecendo nessa nação, esse avivamento falso que está acontecendo nessa nação para desviar a igreja do real propósito da pregação do Evangelho. Para que as pessoas sejam encorajadas a sair de dentro das suas quatro paredes, e que esses homens que se dizem cheios de unção, eles tenham coragem de sair, ir na Cracolândia, pelos valados dessa nação, e com esta unção que eles têm, eles curem, eles levantem os caídos, curem os enfermos, liberte os endemoniados. Que as mentes dessas pessoas sejam libertas do engano, da mentira, da apostasia, Senhor. Estamos vivendo a época em que o espírito da apostasia do anticristo está trabalhando na vida das pessoas, na vida de muitos crentes, tirando elas do propósito da salvação, afastando elas da verdade da tua palavra, do teu amor, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, alcance essas vidas, que elas sejam trazidas de volta para a tua palavra, para o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Que aquilo que eu não consegui falar, que eu não tive sabedoria para falar, que eu não soube falar, que o Senhor possa, que o teu Espírito Santo possa falar na mente, no coração dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, que vidas sejam tocadas, curadas, libertas de demônios e enfermidades. Eu proclamo em nome de Jesus o reino de Deus. Que o teu reino se manifeste, o reino de milagre, de cura. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha e toque vidas com teu poder, porque é o Senhor que cura, é o Senhor que restaura, que levanta. Então, Pai, no poder do nome de Jesus, vidas sejam tocadas, vidas sejam libertas. Eu libero em nome de Jesus unção de cura. Eu libero em nome de Jesus a unção que liberta. Em nome de Jesus. Que as mentes sejam libertas, que as cadeias, que os grilhões, que as fortalezas que foram colocadas nas mentes sejam quebradas, despedaçadas, em nome de Jesus. E que toda mentira de Satanás caia por terra, seja destruída em nome de Jesus. E que a tua igreja se levante em ousadia, em autoridade, Senhor. Porque nós somos um povo que estamos debaixo de autoridade. E aonde nós pisamos com consciência, com responsabilidade, com temor de quem somos diante do Senhor, a tua glória, o teu reino se manifesta, a tua unção se manifesta, a tua luz se manifesta. E as trevas têm que recuar diante do servo do Senhor, porque nós somos representantes da luz de Cristo, do reino de Deus, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Eu oro, Senhor. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Espero que você goste. Se não gostou também, infelizmente esse é o meu jeito de falar das coisas de Deus. E a cada dia nós vamos aprendendo, nos expressar melhor. Mas a respeito das verdades que eu falei, com certeza eu não vou mudar nunca. Vou falar as mesmas verdades. Talvez com outras palavras, mas as mesmas verdades. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.